Boa noite, Matheus Borges. Boa noite, você de casa. Agora o NTV News. CPI da Copasa, instaurada pelos vereadores de Patos de Minas, tem nova troca de membros. Motorista de 33 anos faz manobra para evitar batida, veículo tomba e ele fica preso às ferragens na 354. No Trevo da Pipoca, outro tombamento. Motorista teve ferimentos leves e carga de milho ficou espalhada na pista. Polícia Civil instaura inquérito para investigar detalhes do caso do homem que manteve companheira refém em Patos de Minas. Em Betim, prefeito autoriza imunização de estudantes de 12 a 14 anos a partir desta quarta-feira. Depois de outros estados, Minas Gerais apresenta cronograma de vacinação para a população adulta. Primeira dose deve ser aplicada até outubro. Um quarto das pessoas já imunizadas não buscaram a segunda dose em Minas. NTV entrega cestas e dinheiro a entidades beneficiadas com o especial solidário da emissora. O governo de Minas vai pagar auxílio emergencial em cota única de R$ 600 até 1º de agosto para famílias em extrema pobreza. Romeu Zema é vacinado contra a Covid-19. Essas e outras notícias agora no NTV News. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam nesta terça-feira um violento acidente na MGC 354 em Presidente Olegário. Para evitar uma batida, o motorista de uma carreta desviou, mas acabou com o veículo tombado. O condutor ficou preso às ferragens. O capotamento da carreta, carregada com cerca de 27 toneladas de soja a granel, aconteceu logo após uma curva no quilômetro 140. Por volta de 7 horas da manhã, nós fomos acionados via 193. E, a princípio, a informação que teria um tombamento de uma carreta e tinha uma vítima presa às ferragens. O caminhoneiro estava realmente preso às ferragens, tinha tombado e a gabine amassou, em cima dele. Ele estava preso diante das nossas primeiras análises lá. Ele estava preso pelos tornozelos, entre o painel e as ferragens lá. E tinha uma pedra também bem grande que estava próxima a ele, e prensando também o corpo dele a essas ferragens. As equipes tiveram dificuldades para realizar o resgate da vítima devido ao local onde o veículo foi parar após sair da pista e capotar na lateral da rodovia. Trabalho bem difícil, a carreta caiu num pequeno barranco lá, um local de difícil acesso. Nós conseguimos lá fazer a liberação dele com aproximadamente 1h30 aí de trabalhos. Mesmo tendo sido resgatado consciente, o motorista não soube dizer ao certo o que teria causado o acidente. Apesar dos muitos estragos observados no local do acidente, a vítima aparentemente não sofreu ferimentos mais graves. A princípio é que ele perdeu o controle de direção na curva, Ele estava transportando soja, a carga estava pesada, Então na curva lá ele perdeu o controle da direção, vindo a tombar. Essa é a informação que temos. Quando nós chegamos lá, a cena bastante feia e nós tivemos acesso apenas à parte das costas da vítima. E aos poucos a gente foi fazendo as análises, conversando com ele e viu que ele estava consciente e orientado. A princípio, visualmente, só apenas escoriações e algumas contusões nos braços e pernas e na face. Um outro tombamento de veículo foi registrado no Trevo da Pipoca, em Patos de Minas. Um caminhão carregado com milho tombou e a carga ficou espalhada pela pista. O condutor foi socorrido para o hospital regional. Um caminhão com uma carga de milho tombou no Trevo da Pipoca, que interliga a BR-354 com a BR-365 em Patos de Minas. De acordo com o Tenente Pedro, do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o caminhão descia o trevo para acessar a cidade quando a carga virou lateralmente, causando o acidente. Fomos acionados para atendimento aí de uma vítima de tombamento de carreta. Enviamos para aqui uma viatura de resgate, na ambulância, e também o caminhão para prevenção contra incêndio, também para aplicar serragem no óleo que derramou, óleo combustível, óleo diesel, que derramou desse caminhão após o tombamento. A carga ficou espalhada na pista e houve vazamento de combustível. As equipes do Corpo de Bombeiro utilizaram serragem para evitar as derrapagens e outros incidentes.
A ação também contou com o apoio da Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária, que fecharam o trânsito no local até que o veículo fosse removido. Isso, a carga espalhou sobre a pista aqui, né? Também vai ter que ser retirada, né? Para liberar aí a... O motorista, de 57 anos, foi atendido no local por uma unidade dos bombeiros e, em seguida, encaminhado para o hospital regional com algumas escoriações, pequenos cortes e outros ferimentos leves. A vítima, o condutor, ele apresentava ferimentos leves, foi conduzido para o hospital pela unidade de resgate. A seguir, a gente fala aqui no News da dengue, a situação epidemiológica na região. Romeu Zema exibe cartão de vacinado contra a Covid e pede cuidado à população. E Polícia Civil instaura inquérito para investigar detalhes do caso do homem que manteve a companheira refém em Patos de Minas. Foi levado para o presídio de Patos de Minas Henrique Rodrigues Nogueira, preso na manhã de ontem após ameaçar de morte e manter como refém a companheira de 26 anos. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar detalhes do caso. O delegado Luiz Mauro Sampaio ouviu os depoimentos de todos os envolvidos no crime ocorrido na manhã de ontem, em uma residência no bairro São José Operário, onde Henrique Rodrigues manteve a companheira Patrícia Defende como refém durante toda a madrugada, até que a polícia militar conseguisse resgatar a vítima e fazer a prisão do rapaz que estava totalmente transtornado. Bem, nós ouvimos os policiais, né? Ouvimos a vítima e ouvimos o rapaz. Pela conjuntura de tudo, foi necessário fazer a ratificação da prisão em flagrante e o rapaz foi conduzido, então, para a delegacia, para o presídio Sebastião Satiro. Durante o depoimento do casal, Henrique admitiu ter cometido as agressões, mas para o delegado ele ainda não estava em seu estado normal. Pelos depoimentos colhidos por ele, né, ele informa que realmente teria atacado essa moça, né, mas alega outros elementos, às vezes até fantasiosos, para dizer o motivo de ter feito aquilo. Colhido o depoimento da vítima, ela confirma o ataque que recebeu do autor, confirma que foi colocada realmente numa situação de sequestro, cárcere privado, que houve ali uma espécie de tortura psicológica, ela se sentiu atacada psicologicamente de forma grave, e por conta disso ele foi autuado no artigo 148, parágrafo 2º do Código Penal, que é o sequestro qualificado. Dá alguns detalhes, mas esses detalhes, como eu falei, aparentam ser, de acordo com todo o arcabouço do inquérito policial nesse momento, aparentam ser fantasiosos e levados aí por uma mente que está aí com pensamentos, com dificuldade nos pensamentos. Patrícia contou para a polícia que foi até a casa de Henrique para conversar com o ex, que se mostrou agressivo desde o início. Ela conta que já tinha um relacionamento com ele há um bom tempo e tinham se separado. E nesse meio tempo ela foi chamada para ir lá conversar com ele, né, ainda no sábado, e conversou com ele, e naquele mesmo sábado ela já entendeu que ele estava diferente de tudo que ele era. E no domingo ela notou mais ainda um aspecto de ataque dele e começou até a chorar, no momento em que o vizinho do lado falou que iria chamar a polícia, e esse vizinho deve ter chamado a polícia compareceu ao local. Então foi o momento em que ele faz o ataque mais ferrenho, né, mais direto a ela, colocando ela numa posição bem clara de vítima, né, dando uma gravata nela e dizendo que iria, e colocando a faca em vários locais do seu corpo, com a intenção posterior de vir aí a lesioná-la e até a terminar com sua vida. O delegado alertou que, apesar do desfecho positivo neste caso, tendo sido evitado uma tragédia, este tipo de relação conturbada quase sempre representa perigo e por isso a necessidade das vítimas procurarem ajuda o quanto antes. Devem imediatamente, no primeiro momento de ataque, devem buscar as autoridades, devem denunciar o agressor para que ele não continue a fazer isso ou não aumente a sua força nessa agressão, né? Não venha aí a ter um aumento nessa agressão que ele inicia muitas vezes
com um xingamento, muitas vezes com uma simples ameaça, mas isso deve ser passado pelas autoridades para que todas as mulheres possam se sentir protegidas e possam ser esses indivíduos levados aí a julgamento e parem com essas ações já no início, para evitar que no futuro venham acontecer coisas mais graves. A gente muda de assunto e fala de saúde, porque Minas Gerais confirmou este ano, até agora, mais de 10.200 casos de dengue, 3.850 de chikungunya e 17 de zika. 11 mortes por dengue foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde, números menores que os registrados na epidemia de 2019. Apesar de números bem menores em 2021 que na última epidemia de dengue em Minas Gerais em 2019, a vigilância contra a dengue continua. Pelo levantamento do Estado na Regional de Saúde de Patos de Minas, sinal vermelho apenas para a positividade de amostras laboratoriais, pois há aumento de mais de 50% do percentual de casos nas 4 últimas semanas, quando comparado com o percentual das 4 semanas anteriores. Assim, a Regional de Saúde de Patos de Minas está com risco médio para a dengue. Pelo boletim estadual, há um caso provável de chikungunya em Patos de Minas. De dengue, são 149 casos confirmados no município. O governador Romeu Zema recebeu nesta terça-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi a um posto de saúde na região da Pampulha, em BH, e pediu que todos tomem a vacina e continuem os cuidados. Um gesto para dar o exemplo a todos os mineiros. Gratificante, estou muito satisfeito. Acabei de tomar aqui a primeira dose da vacina. E o que eu peço é que todos os mineiros que já estão na data correta, que tomem a primeira dose, que não deixem de tomar a segunda e que o nosso governo tem feito aqui de tudo que é possível para que essa logística, que essa distribuição seja o mais ágil possível. Foi neste posto de saúde que o governador Romeu Zema recebeu a primeira dose do imunizante da AstraZeneca. Ele já possuía o direito de ser imunizado por causa da sua idade, 56 anos. Agora, ele voltará no dia 7 de setembro para receber a segunda dose da vacina. O governador ainda reiterou a importância de que todos os cuidados contra o coronavírus sejam seguidos, mesmo pelas pessoas já imunizadas. Peço a todos que continuem tomando o máximo de cuidado, tanto os não vacinados quanto aqueles que já tomaram vacina também. A seguir a gente fala de mais dia de semana Copatos aqui no News com ações especiais. A conta de energia vai ficar mais cara. O governo de Minas vai pagar auxílio emergencial em cota única de R$ 600 até 1º de agosto para famílias em extrema pobreza. E NTV entrega cestas e dinheiro a entidades beneficiadas com o especial solidário da emissora. Com mudanças, mas a pleno vapor, continua a 18ª edição da Semana Copatos, um dos eventos mais importantes do cenário agropecuário regional, dedicado à pecuária de leite e que colabora e muito para fazer a diferença ao trabalho do produtor rural. Devido à pandemia, o evento está sendo realizado nas lojas agropecuárias, cumprindo todos os protocolos sanitários. O supervisor André Parrillo explica que no aspecto veterinário estão sendo fornecidos outros serviços, além dos que constam no portfólio durante a Semana Copatos. A Copatos ela sempre tem o compromisso de trazer benefício aos seus cooperados e dentro da veterinária não poderia ser diferente. Então, além do portfólio muito variado, com todos os produtos que os nossos cooperados necessitam no seu dia a dia, a Copatos também conta com assistência técnica a campo e em suas lojas agropecuárias também, né? E como grande novidade para esse ano, né, dentro da Semana Copatos, hoje nós temos um posto de atendimento do IMA aqui em nossa loja agropecuária, para proporcionar um conforto, né, e uma praticidade maior ao nosso cooperado na hora dele emitir seus documentos junto ao órgão. Mesmo com toda a movimentação da Semana Copatos, os atendimentos a campo continuam sendo realizados. Nossa equipe técnica está a campo, né, trabalhando junto com os nossos cooperados, que a gente sabe que é uma luta diária. Então, nossa equipe técnica está a campo normalmente neste momento, né, auxiliando, levando informações sobre a Semana Copatos e também ajudando o cooperado dentro da sua atividade diária.
De acordo com o supervisor, a mudança da data do evento facilitou no planejamento de rebanho do produtor para o segundo semestre. A mudança de data, para este ano, ela foi estratégia para o nosso cooperado, É um momento que ele precisa fazer o seu planejamento, até o final deste ano. Então, uma oportunidade muito importante que estamos oferecendo aos nossos cooperados e clientes de toda a nossa região. Portanto, fique atento para a Semana Copatos 2021, que vai até o dia 19 de junho. Queremos deixar o convite aqui para todos os nossos cooperados, aos nossos clientes, que venham, compareçam à Semana Copatos em uma das nossas 7 lojas agropecuárias. Procure também a Campo, os nossos técnicos, tenho certeza que você receberá todas as informações. É uma grande oportunidade para você estar realizando excelentes negócios dentro daquilo que você necessita a Campo, na parte agrícola, na parte veterinária, na parte de insumos em geral. Então a Copados está preparada com um portfólio muito interessante, completo, parcerias com as melhores empresas do ramo. Então tenho certeza que a Semana Copatos vem para ajudar a sua atividade produtor rural. Lembrando, a Semana Copatos começou no dia 14 e vai até o dia 19, no próximo sábado, e está sendo realizada em todas as nossas lojas agropecuárias Copatos. Foi publicado no Diário Oficial de Minas desta terça-feira o decreto que prevê o pagamento de R$ 600 em cota única para famílias em situação de extrema pobreza. Cerca de 1.080.000 pessoas com renda per capita de até R$ 89 serão beneficiadas. O benefício será pago pelo Estado até 1º de agosto ao responsável familiar que está cadastrado no CadÚnico. A crise hídrica enfrentada pelo Brasil vai fazer doer no bolso do consumidor. Para o ano que vem, a Agência Nacional de Energia Elétrica está estimando um aumento de 5% nas contas de luz. Os reservatórios estão com volumes em alerta por conta dos baixos índices de chuvas entre setembro e abril, e com isso a ANEEL já autorizou que toda a capacidade das termoelétricas seja utilizada para suprir essa falta, o que encarece, é claro, o custo da energia. A bandeira vermelha, que é a mais cara e acionada quando há uso das termoelétricas, também vai ficar mais cara. Deve subir 20% nas próximas semanas. Hoje o custo adicional é de R$ 6,24 a cada 100 kWh. Com reajuste, deve passar aí para R$ 7,57. As 5 entidades beneficiadas pelo especial NTV Solidário receberam as doações que foram arrecadadas no programa realizado pela emissora. Ao todo, foram 60 cestas básicas e quase R$ 12 mil em dinheiro, um resultado comemorado. A entrega foi realizada nesta segunda-feira. Uma a uma, cada entidade foi convidada a comparecer à emissora para receber o material arrecadado. Foram R$ 2.377 em dinheiro e 12 cestas básicas para cada instituição. Ato significativo e que para cada representante teve um valor especial. Nossa, nós só temos a agradecer à NTV por essa oportunidade de colocar o amparo no rol dos agraciados, e nós não temos dúvida assim, que isso vai prover a nossa dispensa. A ajuda financeira também vem em boa hora, porque nós estamos passando por um momento emblemático no Brasil e no mundo. A gente trabalha com doações, com o pessoal voluntário, e nesse tempo está bem complicado, e as pessoas assim estão buscando mais ainda. Nós tínhamos uma quantidade de pessoas atendidas e hoje aumentou, quase que dobrou o atendimento. Todos realizam trabalho voluntário, com auxílio às famílias patenses que precisam de ajuda. Cada instituição fará o que for mais adequado para suas demandas. Principalmente na questão da medicação que nós compramos, que é um dos requisitos que a gente faz lá dentro da fundação, pagar passagem para Barretos, porque tem muitos pacientes nossos que vão para Barretos, mas tem também para Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, não é só Barretos, nós atendemos essas cidades. E a questão também da alimentação, que nós doamos todos os dias, de segunda a sexta, o almoço lá no Centro Oncológico, onde as pessoas de Patos fazem tratamento. Todo o alimento arrecadado na cesta básica, ele vai direto, ele é transformado em almoço, o qual a gente serve gratuitamente. O dinheiro que vem agora na nossa mão
é para nós pagarmos as despesas, como gás, comprarmos mais carne, abastecermos melhor as nossas geladeiras, e com esse dinheiro ele chega a calhar para esse momento que a gente está passando, para abençoar e contribuir com essas pessoas necessitadas da nossa cidade. A APAI hoje de Patos ela tem um custo operacional estimado em 350 mil. Então você veja que são grandes cifras, né? Hoje a gente tem em torno de 130 colaboradores, né? Então todo o dinheiro a gente ou direciona ele para a folha de pagamento ou direciona para o nosso custo operacional de uma maneira geral. Então todo e qualquer dinheiro, todo qualquer recurso, ele é super bem-vindo. Ato igualmente especial também para nós da NTV, aqui representados na figura do apresentador David Bala, e que esta ação sirva de inspiração para que outros também exercitem a solidariedade e a caridade. É a nossa prestação de contas com a sociedade, e eu simplifico isso no momento e numa única palavra, de felicidade. Felicidade e papel cumprido. Essa é a missão, esse é o papel, né, da NTV, da nossa FM, 29 anos da NTV, que além de receber, né, as reclamações, as demandas aí da população, a gente também arregaçar as mangas e poder contribuir com essa sociedade nesse momento que está todo mundo precisando. Gratificante, né? Poder ajudar, poder contribuir de alguma maneira, e a NTV tem esse papel aí ao longo de sua história, de estar ajudando, de estar colaborando, de estar participando de muitos momentos da comunidade, das diversas comunidades, né, para poder ajudar as pessoas, né, enfim, divulgando, buscando também, né, essas ajudas aí. Muito bacana. A seguir aqui no NTV News tem análise da notícia. Imunização de estudantes de 12 a 14 anos em Betim contra a Covid-19 vai começar nesta quarta-feira. Depois de outros estados, Minas Gerais apresenta cronograma de vacinação para a população adulta. Vamos falar também da primeira dose, que deve ser aplicada até outubro. A gente volta já. A Clínica e Laboratório Mais Exames está com descontão surpresa em exames laboratoriais esta semana. Além daquele valor especial que só a Clínica e Laboratório Mais Exames proporciona aos clientes, esta semana, no momento do orçamento ou na realização dos exames, o paciente ganhará mais um desconto surpresa. E as especialidades? Consulta com endocrinologista a R$ 160 e oftalmologista a R$ 150. A Clínica e Laboratório Mais Exames está sempre facilitando para você cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. A clínica está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Agende aí pelos telefones 3814-1616 ou 99862-1616. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. É hora da nossa análise da notícia aqui no NTV News, dividindo tela comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite, Adair. Boa noite, nosso telespectador. O Gui, a gente começa já com os números da Covid em Patos de Minas, no boletim epidemiológico desta terça-feira. A gente tem aí, já está na tela, 37 novos infectados no município. Não há, porém, registro de óbitos e nem de internados, Gui, pois os hospitais não informaram a situação. Pois é, eu fico muito preocupado com essa situação. Aliás, ontem eu falei essa mesma frase, que eu fico muito preocupado. Falei hoje no programa que eu fico muito preocupado, mas nós estamos acima de 170% de ocupação em leitos clínicos em Patos de Minas e com uma ocupação de 97% dos casos de ocupação de leitos de UTI aqui em Patos. Um número absurdo. A gente está vendo aí estados que passam e locais que passam de 80% da ocupação de leitos de UTI
estão fechando, fazendo lockdown, tomando alguma providência. Isso nos preocupa, porque a gente não quer isso mais, né, Odair? O telespectador já está cansado, o povo já está cansado de fecha isso, fecha aquilo, onda vermelha, onda amarela, onda roxa. A gente precisa, eu tenho insistido nisso aqui, mas é preciso que as pessoas entendam que a gente precisava de motivação. O povo precisa de motivação e eu sempre tenho dado um exemplo em relação a essa motivação, que é a motivação da propaganda, né? A informação, você informar, dar publicidade, tornar público uma coisa que, por exemplo, tornar público que a situação é ruim, a situação está ruim, é uma coisa. Agora, você motivar as pessoas a não sair de casa, a não se aglomerar, a usar o álcool gel, a usar a máscara, a ter um comportamento diferenciado, é muito diferente do que está aí. A gente precisa de campanhas, sabe, usar. Eu não sei por que tenho falado isso, eu não sei por que o governo não quer, não usa as redes de TV aberta, não usa os rádios, não usa os jornais que hoje são sites, para chegar e motivar essas pessoas a fazerem isso. Precisa comunicar com as pessoas. Nós estamos precisando, desde o começo da pandemia, é de liderança, coisa que nós não estamos tendo. Mas é preciso da gente ter uma consciência, e nisso a imprensa tem feito um papel fundamental de falar com as pessoas, de mostrar que nós precisamos de ter uma atitude mais preventiva em relação a Covid-19, e é isso que a gente precisa. Nós não podemos dar sopa para o azar, né? É preciso que a gente dê atenção para isso. Hoje eu estava falando com um amigo que foi acometido pela Covid, pelo coronavírus, e ele muito ativo, uma pessoa muito ativa, uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que está sempre no meio do povo, e ele não parou um minuto nessa pandemia de trabalhando muito, inclusive, e ele me disse o seguinte: olha, Gui, é preciso tomar cuidado, é fácil demais de pegar esse vírus, e é preciso tomar cuidado, porque essa doença é uma doença, ele ainda usou uma expressão, isso não é de Deus, porque eu estou passando muito mal, estou mal. Quer dizer, e ele não teve, inclusive, problema com o pulmão, e estava passando mal. E as pessoas acabam não entendendo esse tipo de coisa, parece que não dá atenção para esse tipo de coisa. É aquele negócio que acontece com o vizinho, mas não acontece comigo. E isso, em relação ao coronavírus, não é verdade. E negar essa doença depois de quase 500 mil mortos no Brasil e de mais de 470 em Patos de Minas é um absurdo. Ô Gui, vamos mostrar agora que depois de outros estados apresentarem um cronograma para a vacinação da população adulta, foi a vez de Minas Gerais, viu? Nessa terça-feira, o secretário de Saúde do estado disse que a pretensão, de acordo com as doses enviadas pelo Ministério da Saúde, é vacinar as pessoas com mais de 18 anos em Minas com a primeira dose até o mês de outubro. Quando chega a vez de receber a vacina contra a Covid-19, impossível disfarçar a alegria. Mas quem ainda não foi imunizado terá que ter um pouco mais de paciência. Como já havia feito outros estados, Minas Gerais anunciou nesta terça-feira o calendário esperado para vacinar toda a população adulta, de acordo com as doses estimadas que serão enviadas pelo Ministério da Saúde. 70% das vacinas serão destinadas por faixa etária e 30% para grupos prioritários. Quem tem entre 50 e 54 anos será vacinado em julho, de 35 a 49 anos em agosto, de 25 a 34 anos em setembro e de 18 a 24 anos em outubro. A velocidade da vacinação não é a mesma em cada município do estado, os grupos não têm o mesmo tamanho proporcional, então alguns municípios provavelmente começaram antes e outros depois. Há uma expectativa que em junho ainda algum município no estado consiga vacinar abaixo de 55 anos. Lembrando que estamos condicionados
a distribuição da vacina conforme o calendário previsto pelo governo federal. Isso pode ser antecipado ou ser atrasado conforme, então, a distribuição das doses. Depois de gestantes e puérperas sem comorbidades, a expectativa é de que lactantes também sejam inseridas no grupo prioritário para receber a vacina. As gestantes e puérperas sem comorbidades também são grupo prioritário. Então, serão vacinadas, ou já pode ser vacinados. Que houve um questionamento que as lactantes, que é um outro grupo que geralmente acompanha gestantes e puérperas, não saiu nessa deliberação ainda, porque é necessário a nota técnica dentro da CIB. Isso deve ocorrer essa semana, para que as lactentes, então, seja também deliberado como um grupo prioritário. Então, Nenhuma vacina disponível contra a Covid-19 protege 100% contra o vírus, mas percebe-se que com a imunização há diminuição de novos infectados e óbitos. Entretanto, só quando atingir uma ampla cobertura vacinal haverá diminuição da disseminação. Nós temos várias experiências de vários países que imunizou mais de 60% da população com a primeira dose ou até 50% com a segunda dose e está no pior momento de infecção da doença. Então é importante ressaltar que a vacina diminui casos graves e internação. A gente vê isso, a gente vê que os óbitos vêm diminuindo mesmo com o aumento de casos. No entanto, a pessoa vacinada pode contrair doença, ela pode transmitir a doença e ela também pode evoluir a óbito. Então temos que continuar com todas as medidas de uso de máscara, distanciamento social, higienização das mãos, porque a vacinação só vai cumprir o seu papel para que a gente volte à normalidade quando a gente atingir o tal da imunidade rebanho. A gente fala em 70% com 2 doses. Estamos longe desse momento. Sem falar que a segunda dose é fundamental para completar o esquema vacinal, mas muitos ainda não buscaram o reforço. Temos, por algumas idades, cerca de idosos, por exemplo, em algumas regiões, 1/4 das pessoas ainda não foram tomar a segunda dose, já perderam o prazo e não foram tomar. Ou seja, há talvez um entendimento de certa parte da população que a primeira dose já seja suficiente. Pois é, Gui, aí nós temos então uma expectativa, né, de que até outubro possamos então aí estar com essa população acima de 18 anos, pelo menos com a primeira dose já aplicada. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: você está fazendo venha com chapéu alheio. Venha, você pega o chapéu do companheiro e fala venha com o chapéu do companheiro. O chapéu não é seu para você fazer aquilo. Né? Você, lá em Pirapora, lá na sua cidade, lá você deve ter ouvido falar muito disso. É o que os governos estaduais estão fazendo. Quem compra, quem manda a vacina para cá é o governo federal. E nós estamos nessa morrinha aí, sabe, de mandar vacina, de não chegar o IFA. Tem mais um atropelo previsto aí pela frente em relação ao fornecimento do IFA pela China, sabe? Atenção voltada para outros países como a Índia, para a fabricação de vacina sendo mandada para lá. A situação do Brasil é uma situação complicada por causa disso. E querer vacinar, eu acho que todo mundo quer vacinar, sabe? Quer terminar logo com isso e vacinar toda a população. Mas todas essas previsões aí são furadas. E aí é o seguinte, tem até uma disputa, uma brincadeira entre o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que é o prefeito do Rio de Janeiro, e o governador do estado de São Paulo, que é o João Dória. Eles fazendo uma brincadeira, um querendo correr, sair na frente, isso é tudo bobagem. Isso é tudo, a realidade nossa nós não temos vacina suficiente, nós temos problemas administrativos, nós temos problemas sérios nesse PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. A vacina não chega, a negociação é difícil, o governo brasileiro não se entende com o exterior, está tendo um comportamento diferente com o exterior, achando que ainda acha que, sabe, pode negociar de uma posição mais impositiva, e não é essa a situação. A situação do Brasil é uma situação de estar com o chapéu na mão,
de ir lá pedir para vender para a gente o IFA, de vender para a gente, os Estados Unidos vender para a gente a Pfizer com tantas, sabe, com tanta balbúrdia, com tanto assunto em torno da Pfizer. Nós temos que ir lá, o presidente foi para ver se agora se ameniza essa situação, porque está vendo que a coisa está ficando feia para ele, né? Em relação a essa questão aí da CPI, as coisas estão tomando um rumo que a gente não sabe onde vai parar, né? Em que pese que o STF hoje deu um breque danado aí, né? Concedeu ao Witzel, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, o direito de não comparecer à CPI. E ele é um cidadão comum hoje, que pode ser convocado pela CPI para ir lá como testemunha, não é nem como acusado, é como testemunha. E o STF, até me fugiu o nome dele, o mais novo juiz lá, ministro, deu para o Witzel o direito de não ir. Mas tudo isso, essa previsão dos governadores aí, é uma previsão que a gente não pode confiar. Eu estou achando que isso é muito mais publicidade do que qualquer outra coisa, viu? Pois é, que Betim, na região metropolitana de BH, vai começar a vacinar adolescentes contra a Covid-19 a partir de amanhã. São alunos da rede pública municipal de ensino com idades entre 12 e 14 anos. O prefeito de Betim, Vitório Medioli, explicou, a gente vai mostrar agora, que a imunização será feita com a vacina da Pfizer. O imunizante tem autorização da Anvisa para ser usado nesse público-alvo. Provavelmente somos o primeiro município a decidir isso, mas atendendo as famílias, ao interesse desses alunos. E a primeira brecha que se abre também para dar uma garantia absoluta, ou quase absoluta, imunidade de 85%, e garantir um retorno às aulas desses 3 anos. Essas 6.000 doses desta semana serão aplicadas nestas regionais. Escolhemos regionais mais distantes, com índice de desenvolvimento humano inferior, onde mora a população mais carente e a mais necessitada de, sobretudo na parte infantil, de cuidados, porque perderam quase que por inteiro o ano de 2020, e caminha para perder o segundo. E o ensino fundamental se encerra com 14 anos. O Gui, o secretário de Saúde de Minas Gerais, foi questionado se os adolescentes mineiros não serão incluídos no calendário do Estado. Fábio Baquerete diz que o público ainda não está no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que é o PNI. Ele diz que segue o PNI. Bom, só para pagar o nome que eu fiquei devendo no comentário anterior, no assunto anterior, é o Nunes Marques, ministro do STF, que concedeu o direito de Witzel não ir à CPI. Em relação a essa mudança dessa aplicação do público-alvo para a aplicação dessas vacinas, às vezes as pessoas estão sem entender de onde estão vindo essas vacinas. É fácil de entender. Eles não querem explicar isso aí, porque parece que não interessa explicar isso aí, mas acontece que, por exemplo, no estado de São Paulo, nós tivemos um recuo no comparecimento para tomar a segunda dose de muitos idosos, não alguns, não, muitos idosos. Essas vacinas estão em estoque. E aí, o idoso não comparecendo para tomar a segunda vacina, ou a pessoa com comorbidade, ou seja lá quem for, que não quer voltar para tomar essa segunda dose da vacina, que tomou a primeira e não quer voltar para tomar a segunda, essa vacina está sobrando. Ela está na prateleira, ela está no estoque. E aí o governo vai gastar essa vacina com esses outros, esses outros segmentos. Com o público, por exemplo, como está acontecendo no município de Betim, com o público e essas crianças precisam ser vacinadas, porque não adianta você vacinar o professor e não vacinar o aluno, né? Você protege o professor e não protege o aluno. Eles vão para o mesmo lugar, vão participar do mesmo evento, e aí não
não vão ser protegidos da mesma forma? Não, tá certo, tem que vacinar mesmo esses alunos aí, tem que vacinar. Aliás, tem que vacinar todo mundo, né? Todo mundo. Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Depois do intervalo, a gente fala de CPI da Copasa, né, instaurada aí pelos vereadores de Patos de Minas, que tem nova mudança de membros. Vamos também falar do Conselho Tutelar, que fez alerta sobre a restrição à ajuda a venezuelanos e eles não são vistos pelas ruas nesse início de semana. Em reunião sobre a CPI da Copasa, instaurada pelos vereadores de Patos de Minas na semana passada, mais um membro deixou a comissão. Desta vez, o vereador João Marra entra no lugar do vereador Lázaro Borges. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, foi instaurada para investigar as denúncias e a atuação da Copasa em Patos de Minas. O objetivo da CPI, como de toda a CPI, é investigar mesmo a respeito das denúncias, das reclamações que acontecem no âmbito da empresa ou mesmo assim de pessoas e assim por diante. E de buscar também em loco, para ver, de acordo assim, com o que chegou, as denúncias que tem, se realmente elas procedem e assim por diante. Nesta terça-feira, mais uma mudança foi feita na composição da CPI, com a saída do vereador Lázaro Borges e a entrada do vereador João Marra. O motivo da mudança, segundo o relator da CPI, vereador José Eustáquio, foi por motivos pessoais, não sendo esclarecido em relatório encaminhado à presidente da CPI que razões pessoais seriam estas. No ofício que ele protocolou na presidência, na verdade ele protocolou esse ofício para a presidente da comissão parlamentar de inquérito, a professora Beth. Eu creio que ele alegou motivos de foro íntimo. Essa mudança realmente talvez não existiria, Até o Vitor saiu, entrou o José Eustáquio e agora saindo o Lázaro Borges para a entrada do João Marra. Eu vejo que isso aí, de uma certa maneira, é por falta de tempo, por falta de vontade, mas eu vejo que os demais vereadores também poderiam estar participando dessa CPI, mas nesse momento a chapa vai ser composta por 5 membros. Agora, a comissão foi fechada em 5 membros, sendo uma presidente, um relator e os demais membros. Até a reunião desta terça-feira, ainda não havia uma data prevista para os inícios dos trabalhos da CPI. Já no período da tarde, logo após o encerramento da reunião, um novo encontro foi marcado com os membros da CPI para dar início à elaboração de um cronograma de atividades. O Gui, esta é a segunda baixa, portanto, que a gente tem nessa CPI da Copasa, com substituição, mas com baixas, que foram aí registradas. Agora, por último, Lázaro Borges. Como é que a gente pode analisar isso daí? Dá uma diferença nos trabalhos que serão realizados ou aí depende muito do entendimento de todos esses vereadores em meio à apuração dessas denúncias de possíveis irregularidades? CPI é um trabalho político, É uma investigação política, é um julgamento político. Eu acho até que a CPI ganhou com essa mudança aí, em relação à entrada do João Marra. E eu vou explicar por quê. O João Marra, ele é um vereador que fazia parte de uma comissão chamada Comissão para Assuntos Hídricos, aqui da região. E ele já tinha feito um levantamento aí, estava fazendo um levantamento, eu até quero conversar com ele para saber mais a esse respeito. Eu tenho até algumas informações aqui comigo. Eu quero conversar para entender qual que foi esse trabalho que foi realizado, inclusive nos distritos, fazendo levantamentos em relação a problemas com a Copasa. Agora, isso não é uma brincadeira. Essa CPI aí não pode ser uma brincadeira e muito menos servir de palanque político para as próximas eleições, porque tem muita gente aí que tem vontade de ser candidato a deputado estadual, Então, já se coloca aí como um potencial candidato ao deputado. Isso não pode servir, um assunto tão sério desse, como é o assunto da Copasa em Patos de Minas, para o consumidor em Patos de Minas é muito sério, ele não pode servir de artifício, artimanha e palanque político
para as próximas eleições. Tem assuntos muito sérios, eu até elenco um deles sempre, e você se lembra disso, que no governo passado nós tivemos aí um assunto em relação à Copasa, uma ameaça de arguir a caducidade do contrato pela prefeitura, né, por causa de não cumprimento de algumas cláusulas pela Copasa. Isso fez com que a Copasa, num ato até que eu considero de réu confesso, né, confessou, aceitou isso aí e ofereceu para o município. Isso foi plenamente divulgado, o ofício, nós vimos o ofício aí, divulgamos esse ofício na NTV, no nosso jornalismo, e aí esse assunto em 30 dias acabou, morreu, parou, acabou. E o fato da Copasa ter se declarado culpada pelo não cumprimento de algumas cláusulas desse contrato e oferecido, inclusive, compensação financeira para o município, né, trouxe muitas dúvidas naquela época. E esse assunto simplesmente evaporou. Esse assunto parou. Esse assunto não foi para frente. A oferta de 16 milhões, nós não sabemos se ela foi recebida. Recebida não foi porque esse dinheiro não entrou nos cofres públicos do município. Se foi recusada, se a Copasa recuou, o que foi que aconteceu? Isso é um assunto sério que precisa ser arguído pela CPI, mesmo porque a atitude de oferecer dinheiro compensatório para o município é uma confissão de culpa. Senão, por que a Copasa iria oferecer, pelos lindos olhos do povo de Patos de Minas, 16 milhões para serem aplicados no município? Retirar 16 milhões dos seus cofres, nós sabemos que a Copasa tem muito dinheiro, mas retirar 16 milhões dos seus cofres e dar para o município de mão beijada, eu acho que isso é um negócio meio sem explicação. Então, que isso seja sério, que isso seja, essa CPI, seja uma CPI de gente grande, de pessoas responsáveis e que querem realmente esclarecer as coisas e que querem advogar a causa do povo de Patos de Minas. Porque essa causa das reclamações da Copasa é do povo de Patos de Minas. E você vai ver mais reclamações porque a partir do mês que vem haverá um reajuste na taxa da cobrança do esgoto. E é um reajustezinho de 100% só. Só 100% de aumento na cobrança da taxa de esgoto, que é o que está preconizado aí, que é o que está anunciado aí pela Copasa. Aí você vai ver reclamação aí à torta e à direita em relação a esse procedimento da Copasa. Gui, agora a gente fala de uma questão social, porque no início da semana o Conselho Tutelar fez um alerta para que as pessoas evitem dar dinheiro para as famílias venezuelanas que circulam pela cidade e que estariam usando as crianças para sensibilizar. Depois do alerta, no entanto, nenhuma família foi vista nesse início de semana nas ruas de Patos de Minas. Durante o fim de semana, o Conselho Tutelar, juntamente com a Polícia Militar e o CREAS do município, realizou um trabalho de conversa e orientação a alguns grupos de famílias venezuelanas vindas de Brasília para Patos de Minas. Segundo o Conselho, a ação foi necessária, pois essas famílias estavam usando as crianças para conseguir dinheiro, como forma de sensibilizar a população a dar essa ajuda. Nossa cidade, né, uma família de venezuelanos, né, era um grupo familiar contendo 10 adultos e 8 crianças, e cada um ficava em pontos específicos para fazer pedidos nos semáforos. Tentamos que não pode ser feito, não pode usar as crianças para receber benefícios, que é o que eles estavam fazendo. O problema é que esse tipo de ato é crime no nosso país, além dos riscos para a segurança dessas crianças que tinham faixa etária de menores de 5 anos de idade. O Conselho Tutelar age, né, no risco e na vulnerabilidade que essa criança está, e reforça que é um crime usar as crianças em benefício para receber tanto dinheiro ou alimentos.
porque a intenção deles é levar as crianças para sensibilizar a pessoa que está doando. Mesmo com as orientações, segundo o conselho, as famílias não quiseram ajuda. Já nesta terça-feira, não foi possível encontrá-los nas ruas, o que pode indicar que alguns deles tenham deixado a cidade. Mas fica o alerta à população quanto ao fato. A equipe de abordagem da prefeitura estava conosco, né? Eles ofereceram auxílio, mas eles não quiseram. A intenção deles era receber principalmente dinheiro, né? Tanto que foi relatado que alguns deles, inclusive, vai ao banco na parte da tarde depositar o dinheiro que eles lucram durante todo o dia. Se a pessoa não é de nosso município, converse com ele, oriente, olha, tem o CREAS que faz um serviço de atendimento ao morador de rua. Se ele é da nossa cidade, ele tem o CRAS, que é o centro de referência da sua comunidade, né, do seu bairro, e tem o Conselho Tutelar também, que a gente faz essas orientações. O Gui, a presença dos refugiados nas ruas realmente chama muita atenção, e com a presença de crianças ali em meio, sensibiliza muito as pessoas que passam e acabam ajudando, né? É verdade. Eu tenho falado sempre que eu sou radicalmente contra você dar esse tipo de dinheiro para as pessoas na rua. E nós estamos cheios disso. Nós sabemos que o povo de Patos de Minas, o povo da nossa região aqui, é um povo extremamente solidário. E esse pessoal vem de fora para se aproveitar disso. Esse pessoal vem para cá não é porque estão na extrema necessidade para conseguir esse dinheiro, para conseguir essa ajuda. Então, o povo de Patos de Minas tem que ter um procedimento, o povo da nossa região tem que ter um procedimento diferenciado. É um povo extremamente caridoso, então faça a caridade do jeito certo. Ajude. Ah, mas eu só posso dar R$10, não tem problema nenhum. Ajude uma das instituições de prestação de serviço, essas instituições de caridade que nós temos no nosso município, que são muitas, são inúmeras. Mas tirar o dinheiro e dar, você está alimentando uma coisa perniciosa para o município. Esses venezuelanos foram embora. E aqueles que não têm, eles têm um outro artifício, que é escrever o cartaz e passear com esse cartaz entre os carros, sem as crianças. E aí não é crime. Só que eles precisam ser fiscalizados pela prefeitura, porque existe até uma maneira que eles usam para coagir as pessoas para dar dinheiro. Esses malabares que estão aí vêm todos de fora. Para quê? Para buscar dinheiro aqui. Ou as pessoas acham que esse pessoal é daqui da cidade. Não tem nenhum que é daqui da cidade. Nenhum. Há pouco tempo eu reclamei aqui no programa e reclamei com a polícia porque eles estavam jogando facão para cima, fazendo malabares com facão nas esquinas dos semáforos em Patos de Minas. É uma arma. E aí as pessoas se sentiam intimidadas. Eu sei que vinha com 3, 4 facão na mão para pedir uma moedinha, eu sei que dá, ué. Porque aquilo é uma maneira de coagir. Então é preciso não dar nada para esse pessoal aqui, porque isso é negócio, Esse pessoal quer fazer malabares, vai para o circo, vai para o teatro, vai para, sabe, para onde achar que deve, para onde achar que... Rua, esquina, cruzamento, não é lugar para fazer esse tipo de apresentação. Pois é, Gui, com essa a gente fecha a nossa análise, agradecendo mais uma vez sua participação aqui no News. Abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra, viu? Às 19 horas, aqui no NTV News. Boa noite e até amanhã.